E hoje, vamos homenagear vocês e vamos também homenagear, ao nosso Deus Pai. Nós queremos fazer uma celebração para honrar aquele que é o Pai amado, o Abba Pai, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso Deus. E, para falar disso, a gente vai falar daquele que é chamado o Pai da nossa fé. E vamos entender por que ele é chamado assim, né? Então, eu queria pôr no telão, mas por causa da parte técnica, né, Vlad, a gente não pode pôr no telão, mas eu quero ler com você, se você está com a sua Bíblia aí, espero que você esteja, abre comigo em Gênesis, no capítulo 12, versículo 1. A maior parte já conhece o versículo, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gente, olha que coisa tremenda. Aqui, o Senhor já tinha uma promessa, a sua palavra empenhada com Abraão, de abençoar a sua família. Olha que coisa linda. Você pode repetir comigo? Deus tem pacto comigo? De abençoar a minha família. Olha que coisa tremenda, né? E ele continua. Partiu, pois, então, Abrão aqui, tem um A só por enquanto o nome dele, como lhe ordenara o Senhor. Um A só porque ainda não tinha sido feita a aliança, vocês vão entender um pouquinho mais daqui a pouco. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Gente, vamos relembrar aqui, vocês que conhecem a Bíblia bem. Qual era a ordem que tinha sido dada para Abrão? Sai da onde? Sai da tua terra, e sai da onde mais? E sai da onde mais? E tem mais um lugar. Da tua terra, da tua e de quem? Casa do? Mas que coisa! Você parou para pensar por que é que o Senhor manda Abrão sair da terra dele, do meio da parentela e da casa do pai? Será que Deus não podia abençoar ele lá mesmo? O que vocês acham? Aí a gente tem que entender o que acontecia lá naquela terra. A cidade onde Abraão vivia estava plantada no meio da Babilônia, que é o atual Iraque. Tá? Babilônia, você sabe o que tinha lá? Babilônia, gente, tinha 365 deuses, um para cada dia do ano. Um protetor, um padroeiro para cada dia do ano. Parecido com o que tem hoje, não é verdade? E Deus sabia que o povo daquela terra estava contaminado. Mas ele olhou o coração de um homem e ele o chamou. E esse homem atendeu o seu chamado e o obedeceu. Mas, para que Deus pudesse fazer tudo o que ele queria fazer com Abraão, ele teria que sair da contaminação daquele lugar onde ele estava. Para que ele e a descendência dele não se contaminasse com aqueles deuses. Então ele diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Por que a parentela, gente? Porque a parentela dele provavelmente eram todos praticantes da magia,
do ocultismo, da feitiçaria e da idolatria. Então, sai da tua parentela. E sai também da casa do teu pai. E é interessante porque eu fui pesquisar e, segundo a tradição rabínica, se diz que o pai de Abrão era fabricante de ídolos. Então, está explicado, né, gente? Por que é que o Senhor diz, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, sai da contaminação. Por quê? Porque eu quero tratar com você. E aí, como é que ele continua aqui? Vamos lá. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Era para sair da onde mesmo, gente? E o que Abrão fez? Levou quem? Quem que era Ló? Gente, ele talvez fosse um adolescente, um jovem. Uma coisa é certa, a Bíblia diz, quando a gente lê antes, o capítulo anterior, ele tinha perdido o pai. Esse sobrinho dele era órfão. E, provavelmente, Abrão o tinha adotado. Mas o que é que o Senhor tinha dito para Abrão? Mas o que Abrão, o menino não tem pai, o que ele faz? Às vezes a gente também não faz isso. Deus dá uma ordem, mas você fala, mas é tão legal, o que tem? Vamos ajudar, coitadinho, né? Não obedeceu. Carregou Ló com ele. E se você continuar lendo a história, vocês sabem, Ló se torna uma fonte de problemas enorme para Abrão. Ainda assim, Deus tinha a sua palavra empenhada com Abrão. E aí, nós vemos que levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher. Ela ainda também não era Sara com H, era com I, não tinha ainda sido feito aquele pacto. Sarai, sua mulher, Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Gente, Canaã fica ao norte, é um deserto. Deus tinha dado a sua palavra, mas quando Abrão chega lá no meio do deserto, ele, mas será que aqui nesse deserto Deus vai poder fazer alguma coisa? Aí Abrão olha, sabe para onde? Para o Egito, para o rio Nilo, aonde tinha fartura, gado, agricultura. E, sem consultar a Deus, o que é que Abrão faz? Vai para o Egito. Mas, chegando no Egito, ele faz um combinado lá com a Sara. A mulher de Abrão, Sarai, era uma mulher muito, muito linda. Embora ela tivesse já 65 anos, né? Não fosse assim tão jovem. Gente, ela tinha uma beleza que chamava atenção. E ele virou para ela e fez assim, olha, seguinte, a hora que esses homens, que o faraó puser os olhos em você, e eles vão me matar, porque vão querer ficar com você. Então, olha, me protege, Sara. Fala que eu sou o teu irmão. Uma mentirinha. O que dá essa mentirinha? Logo a fama da beleza de Sara chega aos ouvidos de Faraó. E Faraó, sabe como é que é, né? Manda trazer, porque tudo no Egito, todos eram escravos dele. Eu preciso conhecer essa formosura? Traz. Ah, solteira? Com o irmão? Ah, meu cunhadinho, vem aqui, o que você quer? Camelo? 100 camelos. Ovelha? Ele foi perguntando, né? E Abrão, que não era bobo, foi juntando camelo, jumento, né? Se fosse hoje, talvez fosse uma frota de BMW, porque, gente, camelo naquela época, eles não tinham, sabe? O negócio ali era difícil, quem tinha camelo, um camelo era muito rico, não é coisa fácil, ter camelo, ter jumento, ter gado, ter ovelha. E, se fosse hoje, seria, você quer o quê? BMW? Você quer Ferrari? O que tem de riqueza? Né? Imagina um sheik lá de Dubai. Acho que não dá nem para comparar um sheik de Dubai. Né? Mas imagina o sheik de Dubai, olha para ele e fala assim, meu cunhado,
O que você quer? Torneira de ouro, BMW, o que você quiser. E deu tudo para Abrão. E Sara foi separada para o ritual de purificação, porque era assim que acontecia, antes de desposar o faraó. Mas ela já estava, antes de casar, vamos dizer assim, porque ela já estava desposada, prometida. E Abrão sai da presença do faraó com aquela frota de camelo, de jumento e de ovelhas. Rico. Mas vocês podem imaginar como é que estava o coração de Abrão? Ele saiu de lá muito rico, mas ele perdeu o maior bem que ele tinha. Ele não tinha filhos, ele tinha deixado sua parentela. Ele tinha perdido o grande amor da sua vida. Muito rico, mas muito pobre também. E eu penso que ali ele começou a clamar ao Senhor novamente, a se arrepender. E o Senhor ouviu o coração de Abrão. E aí, como Deus é um Deus de pacto e de aliança, ele tinha já dado uma palavra para Abrão, ele manda pragas sobre o faraó. Tumores, chagas, abscessos, um monte de coisa. E faraó começa a perceber que, de repente, tudo na vida dele estava horrível. Por quê? Porque ele estava desposado com a mulher de um outro homem, que era um homem de Deus. Gente, manda chamar já. Abrão, seguinte, como você faz isso comigo? Ela era tua mulher, e você fez isso, e você trouxe toda essa maldição sobre mim. Olha, seguinte, leva a Sara, leva também os camelos, leva o gado. E o que acontece? Apesar da desobediência, Deus tinha a palavra dele empenhada. E ainda assim, ele abençoa, e aí, Abrão sai do Egito com Sara e ainda muito rico, muito próspero. Próspero a tal ponto que chega uma hora e está lá com Ló. Gente, começa a ter briga entre os pastores de Ló e de Abrão. Por quê? Porque era tanto gado que não tinha nem pasto ali suficiente para todo mundo. Eles iam ter que separar. Aí, Abrão vira para Ló e diz assim: olha, não dá para a gente continuar junto aqui. E aqui também tem algo muito sério, hein, gente? Quando você anda com gente abençoada, você é abençoado. Cuidado com quem você anda, porque aqui tem um princípio bíblico muito sério. O mundo mesmo diz: dize-me com quem andas, e eu te direi quem és. Não é verdade? Cuidado com quem você anda. Quando você anda com gente abençoada, você é abençoado também. Quando você se afasta. E no caso Abrão disse: Ló, escolhe. E ele diz: escolhe porque Abrão sabia que o Senhor era com ele. E para onde quer que ele fosse, ele seria abençoado. Mas Ló olha a campina verde, pensa no seu gado, vê aquela campina, vê que ali está verdinho, e ele vai para aquela direção até Sodoma e Gomorra. Aqui, gente, existe um outro princípio espiritual muito sério, né? Ló é um tipo, é uma figura do homem natural. O homem natural, ele anda por vistas, ele anda por oportunidade. Ele faz aquilo que ele acha que ele vai se dar bem. Já o homem espiritual anda pela fé. E Abrão sabia que mesmo que ele fosse para o deserto, e é para onde ele vai, Deus ia estar com ele. E ele iria prosperar, ainda que fosse em lugares áridos. Enfim, agora eu vou deixar vocês com a equipe de teatro. E eles vão retomar essa história e dar continuidade a ela, ok? Então, eu vou chamar os...
alguém que visse as coisas que Abraão fazia e não imaginasse o que se passava no coração dele, pensaria que ele era um louco, um sonhador. Abraão dizia que Deus falava com ele e fazia umas coisas muito estranhas. Ele teimou até com um rei, o Nimrod, que era rei da Babilônia naquela época. E por isso ele foi mandado para a fornalha, mas escapou de lá. Então eu vi que Deus estava mesmo com ele. Noutra vez, ele quebrou quase todos os ídolos que o pai dele fazia. Só deixou um. E quando o pai dele chegou, perguntou: quem fez isso? Aí ele, apontando para o que tinha sobrado, disse: foi ele. Então o pai esbravejou: é claro que não pode ter sido ele. Ele não se mexe, não faz nada. Abraão, na maior calma, respondeu: exatamente, era aí que eu queria chegar. Abraão era muito sábio. Estudou com um filho de Noé chamado Sem. Foi ele quem ensinou a Abraão sobre Deus. E daí então, Abraão começou a viver na presença de Deus. A história dele é uma história de um profundo relacionamento com Deus. Eles ficaram amigos. E, como grandes amigos, um sabia que podia confiar no outro. Não foi fácil eu entender isso. Só mesmo quando eu ouvi Deus falar comigo. A confiança de Abraão em Deus vinha da amizade, da intimidade que tinha com ele. Por isso, ele foi escolhido para ser o pai do povo que Deus queria formar para si. Foi com Abraão que Deus começou o povo que mais tarde seria conhecido como os judeus. Eu não podia ter filhos e nós morávamos na Babilônia, quando um dia eu pensei que Abraão tinha enlouquecido. Ele veio me dizer que deveríamos mudar para não sei onde, ir caminhando pelo deserto até onde Deus quisesse. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Isso foi o que Abraão ouviu. Daí foi o que ele fez. E assim saímos de lá. E andamos muito. Olha isso. Eu soube que tínhamos chegado a um lugar porque Abraão disse que Deus lhe apareceu e confirmou. À tua descendência darei esta terra. Que descendência! Eu já disse, né? Eu era estéril, não podia ter filhos. Mas Abraão adorava o Senhor e confiava na promessa. Abraão sempre fazia um altar para adorar a Deus, entregava oferta por onde ele andasse. Olha isso. Abraão ia caminhando e adorando. Fez altares em Siquém, em Betel, em Hebrom. Adorava, adorava, adorava. E assim foi. Relacionamento e dependência de Deus. Fé é isso, estar unido a, depender. Essa era a história de Abraão com Deus. Ele confiava em Deus e dependia de Deus, assim como um filho confia e depende do pai. Ele dizia que ouvia. De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência para sempre.
Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. A promessa da terra, a posse da terra, já era mais fácil de acreditar. Já tínhamos chegado e estávamos morando nela, acampados, mas habitando na terra. Porém, a promessa da descendência, essa eu não via como poderia ser possível. Era impossível para mim. Não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo. Grande será a sua recompensa. Senhor Deus, que me há de dar, pois ando sem filhos, e só tenho um mordomo da minha casa, que é o Damasceno Eliezer. Eis que o Senhor não tem me dado filhos. Eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Será ele, Senhor? Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Abrão, sai da tenda. Olha para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Assim será a tua descendência. Sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Abrão creu e por isso foi considerado um homem justo. E ali, naquela mesma noite, Deus fez um pacto com Abraão. Pôs Abraão para dormir e veio como um fogo, passando por entre a oferta que ele tinha oferecido. Isso significava que o pacto era eterno. O tempo passou e passou. Já fazia 10 anos que morávamos aqui em Canaã e eu não via como iria engravidar. Comecei a pensar que se a promessa era verdadeira, que ele teria um filho, não seria comigo. Depois de esperar 24 anos, desde a primeira vez que Deus tinha falado a Abrão que ele teria uma descendência, quando ainda morávamos lá na Babilônia, lembra? Pois é, depois de todo esse tempo, aconteceu outra coisa que parecia maluquice. Mudar de nome. Ele estava com 99 anos e eu perto dos 90. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande em minha presença e seja perfeito. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, o seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, e serei o Deus de vocês. De sua parte, Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Dessa vez, Deus falou muito claramente, falou até de mim. Até que enfim! De agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai,
Seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis. Poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei minha aliança, e será aliança eterna para seus futuros descendentes. Sara dará à luz a Isaque no ano que vem, por esta época. Deus falou de mim, mas falou para Abraão. Eu via o quanto ele confiava em Deus, mas eu ainda não conseguia acreditar. Era a fé dele, era o relacionamento dele com Deus. Essa promessa da descendência, para falar bem a verdade, eu achava um absurdo. Absurdo! Agora, veja o que aconteceu. 3 dias depois disso, recebemos uma visita estranhíssima. Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água, para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem forças e prossigam pelo caminho. Está bem. Faça como está dizendo. Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois pegue o melhor novilho, leite e coalhada. Onde está Sara, sua mulher? Ali na tenda. Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Depois de já estar velha e o meu marido já idoso, ainda terei esse prazer? Porque Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Eu não ri. Não negue. Você riu. Agradecemos a hospitalidade, mas agora precisamos ir. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. Abrão os acompanhou para despedir-se. Então, no ano seguinte, tal como foi prometido, exatamente na época fixada por Deus, engravidei e dei à luz a um filho, apesar da minha velhice. Abraão com 100 anos e eu com mais de 90. Agora meu riso é outro. Deus me encheu de riso e todos os que souberem disso rirão comigo. Assim, Abraão deu-lhe o nome de Isaque. Passado algum tempo, na verdade, um longo tempo,
Quando Isaac já tinha 33 anos, veio a maior loucura de todas. Abraão, Eis-me aqui. por favor, pegue seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Ofereça-o ali como holocausto, sacrifício totalmente queimado, num dos montes que lhe indicarei. Como assim? Que é isso? Um pedido totalmente sem sentido. Eu tinha dúvida se Abraão tinha enlouquecido. Agora, o que parecia mesmo é que Deus tinha enlouquecido. Pedir tal coisa era o contrário de tudo o que Deus significava para Abraão. Que Deus é bom, que ele mantém as suas promessas e que ele tem um destino para o seu povo. Tudo isso foi jogado pela janela quando Deus disse: Abraão, lembra daquele filho que eu prometi a você? Aquele pelo qual você esperou um tempão? Aquele que eu prometi que continuaria até a eternidade tudo o que você começou? O filho que você vem ensinando toda a sua sabedoria e treinando para o destino todos esses anos? O filho que nasceu na sua velhice e que você ama mais do que qualquer outro pai? Pega ele e queima até virar cinzas. Sem explicação, sem consolo, sem desculpas. Apenas faça. Dê meia volta e destrua tudo o que você construiu até hoje, de modo que não haja maneira de reconstruir. Por 3 dias, Abraão andou até encontrar o lugar. Ele foi quieto, não revelou seu objetivo, nem hesitou em direção a ele. Mesmo quando seu filho descobriu o terrível destino nesta jornada, mesmo assim, a sua determinação não hesitou. Meu pai, Sim, meu filho. as brasas e a lenha estão aqui. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Deus vai ver, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Ele vai ver e vai prover. Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar.
preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim, e deitar-se sobre as pedras do altar. Abraão, Abraão, Eis-me aqui. não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Abraão, juro por mim mesmo que por você ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, com toda certeza eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei, conta-se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. A partir de agora, este lugar passa a ser chamado de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Sempre me intrigou por que Deus pediu por favor. Depois fez sentido. É que aquele sacrifício era uma figura de outro sacrifício que precisava acontecer milênios mais tarde. Um pai que oferece o próprio filho em sacrifício como um cordeiro. O filho sabe o horror que vai lhe acontecer, mas obedece e carrega a madeira no próprio ombro. Esteve morto por 3 dias e voltou à vida. Isaque andou morto durante 3 dias. Abraão estava completamente decidido a matá-lo. Só depois, no 3º dia, é que ele voltou a viver. Foi por esse sacrifício que todos aqueles que não são judeus podem ter o mesmo direito às bênçãos prometidas a Abraão. O sacrifício de Jesus comprou para os gentios o acesso ao que antes era só para os judeus. Assim, fechou-se o ciclo. Abraão leva a Jesus, por quê? Deu origem ao povo no qual Jesus nasceu. Abraão foi o pai dos judeus. E porque no sacrifício de Isaque estava o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus dá acesso às bênçãos prometidas por Deus a Abraão e faz de vocês também filhos de Abraão, descendentes de Abraão, tal como Deus tinha prometido. Os judeus são um povo numericamente pequeno. Mas assim,
A descendência de Abraão tornou-se grande como o número das estrelas no céu ou os grãos de areia na praia. Já que você é filho de Abraão, que foi o pai da fé, caminhe na mesma fé que Abraão caminhou. Tenha um relacionamento de amizade com Deus. Seja amigo íntimo dele, tal como foi Abraão. Chamado de amigo de Deus, eu não quero me preocupar com amanhã. Quero estar disposto a deixar tudo pra te adorar. Senhor, me ajude a vencer o meu eu, pra ser chamado de amigo de Deus. Eu não quero com amanhã, quero estar disposto a deixar tudo pra te adorar. Quero estar disposto a deixar tudo pra te adorar. Quero estar disposto a deixar tudo pra te adorar.
Essa música fala do conflito entre a carne e o espírito. A nossa carne, o homem natural como Ló, olha as oportunidades que o mundo tem a oferecer. Anda por vista. Faz aquilo que lhe agrada. Faz aquilo que lhe parece melhor. Mas o homem espiritual, Abraão, olha as estrelas e crê. Porque ele olhou para as estrelas e ele acreditou. Isso lhe foi imputado, creditado para justiça. E ele foi chamado de amigo de Deus. Aquele que anda pela fé, aquele que anda pela palavra, é chamado de amigo de Deus. Será que a gente pode cantar juntos a última parte, o refrão dessa música? Vou convidar você, todo mundo, a ficar de pé agora. Senhor, me ajude a vencer o meu eu, pra ser chamado de amigo de Deus. Eu não quero me preocupar com amanhã, quero estar disposto a deixar tudo pra te adorar. Senhor, me ajude a vencer o meu eu, pra ser chamado de amigo de Deus. Eu não quero me preocupar com amanhã, quero estar disposto a deixar tudo pra te adorar. Quero estar disposto a deixar tudo pra te adorar. Quero estar disposto a deixar tudo pra te adorar. E porque Abraão não negou o seu filho, o Senhor, no tempo oportuno, na plenitude dos tempos, deu o seu filho a nós, para que todo aquele que crê no unigênito Filho de Deus não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa extraordinária! Saber que Abraão olhou as estrelas, o Senhor fez uma promessa, como ela disse aqui, os judeus são um pequeno povo, mas nós sabemos que a descendência espiritual de Abraão está aqui, né? Como a areia da praia, como as estrelas do céu. E continuamos nos reproduzindo, amém? Para poder, naquele dia, apresentar diante do Senhor. Temos muitas coroas, muitas vidas para apresentar diante dele. A questão é que a Campina Verde vai sempre estar diante de você. O Egito está pertinho. E você vai ter que fazer escolhas todos os dias. O que você vai escolher? Como Ló? Campina Verde, o Egito, você vai olhar e vai andar por aquilo que parece bem aos teus olhos? Ou vai obedecer? Amanhã é segunda-feira, amanhã você será colocado à prova. E a gente só vai resistir se a gente andar na presença do Senhor. Ele é o Deus que diz: anda na minha presença e sê perfeito. Perfeito não é aquela pessoa que não erra. Perfeita aos olhos do Senhor é aquela pessoa que anda com Ele. Aquele que o busca de madrugada, aquele que ora, aquele que depende dEle a cada momento do seu dia. Que sabe que sem Ele não é nada, mas que com Ele você pode tudo. Então, eu quero que você feche os seus olhos agora. Pai querido, colocamos as nossas vidas diante de Ti. Nós fomos chamados para fazer diferença na nossa geração. Então, Pai querido, contempla agora, Senhor, a influência que cada vida tem aqui, Pai. Pai, a nossa parentela. Pai querido, por mais que nós os amemos, não permita, Senhor, que nós nos misturemos, que nós nos contaminemos, Senhor. Nem com as pessoas ao nosso redor,
nem com a nossa parentela, quando anda em outros caminhos que não os teus. Pai, que nós possamos verdadeiramente renunciar a tudo e a todos, para Te adorar. Que nós possamos renunciar, Pai, muitas vezes à sedução das riquezas, às coisas deste mundo, para que o Senhor ache em nós um coração perfeito. Porque, Pai, o Senhor diz lá em Hebreus: não haja entre vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pai, o Senhor chama o coração incrédulo de perverso. Pai querido, livra-nos da incredulidade, livra-nos de andar igual ao mundo, livra-nos de nos contaminarmos, livra-nos de nos misturarmos, Pai. Nós não somos daqui, Pai, nós somos peregrinos e forasteiros, estamos de passagem. O Senhor já tem preparado uma morada para nós, o nosso destino é a eternidade, Pai. Então leva-nos além, Pai. Leva-nos além da Campina Verde, Pai. Leva-nos além do Egito, tira-nos, Senhor. Pai, eu clamo por aqueles que ainda estão misturados, Pai. Pai, da revelação, Senhor, da convicção de pecado. Mostra, Senhor, os caminhos que temos andado, Pai. Dá-nos arrependimento genuíno, Pai. Perdoa a nossa incredulidade. Pai, o Senhor tem uma aliança conosco, Pai. O Senhor fez uma aliança com Abraão e fez conosco em Cristo, Pai. Livra-nos da incredulidade, livra-nos de andarmos igual ao mundo, livra-nos de contaminarmos, Senhor, com as coisas deste mundo, Pai. Nós somos os teus filhos, os teus herdeiros. Nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos os teus adoradores, nós somos as tuas testemunhas, Pai. Para isso existimos, para brilhar a tua luz. E tudo que fazemos, não importa a profissão que a gente tenha, não importa, Pai, tudo que fazemos é para Ti. É para exalar o teu perfume, Pai. É para fazer diferença. É para tocar as vidas com o teu poder, Pai. Nós somos a tua extensão na terra, Pai. Nós somos as tuas mãos, os teus pés, os teus olhos, a tua boca. Então usa-nos, Senhor. Envia-nos, Pai. Pai, eu apresento a nossa parentela, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, as pessoas, Pai, que encontramos na rua, no mercado, aonde formos, Pai. Nós queremos, Senhor, trazer essas vidas aos teus pés. Nós queremos, Pai, com ousadia, poder pregar o teu evangelho e levar a tua glória. Pai, o mundo tem sede de Ti. Existem muitas vidas que devem se unir a nós, Pai. Então, Pai, dá-nos ousadia. Pai, ensina-nos a orar, Pai, a interceder, a clamar. Que nenhum desista, Pai, de ninguém. Que nenhum seja desanimado, Pai. Que nenhum, Senhor, venha ser sufocado, Pai, pelas decepções, pelos problemas deste mundo, Pai. Não permita que essa semente maravilhosa seja sufocada. Mas, Pai, arranca toda incredulidade, Pai. Que como Abraão olhou as estrelas e creu na Tua promessa, Pai, a gente possa olhar agora e já ver a glória que o Senhor tem preparada para aqueles que Te amam. Nós cremos, Senhor, cremos no Teu infinito amor pelos nossos queridos e por essas vidas que o Senhor tem posto ao nosso redor. Por isso apresentamos agora, eu sei que agora, Pai, estamos apresentando pessoas diante de Ti, Pai. Conduz a Cristo, Senhor, e usa-nos para isso. Abençoamos cada um aqui, Pai. Cada pai nessa manhã, Pai. Cada sacerdote você que é pai, você é o sacerdote da sua casa. Você é o profeta e você é o rei, Pai. Então eu te abençoo, Pai. Abençoa a sua esposa, abençoa a sua casa, abençoa a sua descendência, abençoa, Pai, o seu trabalho. Você é bendito do Senhor. A sua casa é bendita. Tudo que você puser a mão vai prosperar. Porque você é um homem que anda em obediência à palavra. Eu te abençoo com todo tipo de bênçãos espirituais, emocionais, financeiras, materiais. Você é bendito do Senhor. E a tua oração é poderosa, Pai. Quando você ora, os céus se abrem. Um pai que ora pelos filhos, um pai que ora, um marido que ora pela sua esposa, os céus se abrem. Então que Deus encontre em vocês, pais, homens como Abraão, que creram, que nós possamos ser ajudadoras para eles, e que vocês, filhos, sejam obedientes aos seus pais. Que Deus te abençoe no nome maravilhoso de Jesus.